Igreja Evangélica Testemunho Apostólico. A palavra de hoje será ministrada pelo pastor Flávio Leonel. Desejamos um bom culto e que Deus seja louvado. Seja muito bem-vindo. Nós estamos no culto da família, abrindo as nossas Bíblias em Lucas capítulo 10. E estaremos lendo a partir do versículo 38 com a temática "Uma só coisa é necessária". E diz assim: E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia. E certa mulher, por nome Marta, recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, o qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. E respondendo Jesus disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Jesus, eu te agradeço, eu busco a tua face neste momento, meu Deus, porque nós já podemos te ouvir de tantas formas nesta manhã, através dos louvores, através, meu Deus eterno, da ministração de oferta, através, meu Deus eterno, de se encontrar com a congregação, com a comunidade cristã, num abraço recebido agora mesmo nesta manhã, por uma intercessão que foi feita agora nesta manhã, nós podemos ouvir e compreender que o Senhor está em nosso meio. Pai, nós queremos continuar ouvindo a Tua voz, queremos continuar, meu Deus eterno, sendo alvo deste amor que nos envolve agora. Então, meu Deus, nós te pedimos que tudo aquilo que venha para atrapalhar, para impedir, meu Deus, o propagar da Tua palavra caia por terra agora. Todo principado, toda potestade, toda enfermidade caia por terra agora, em nome de Jesus. E do contrário, meu Pai, nós pedimos que o Teu Espírito Santo tenha liberdade agora sobre cada coração, o mesmo Espírito que me visitou, o mesmo Espírito que me trouxe à tona de novo esta palavra, ministrando novas coisas ao meu coração. Eu peço que Ele tenha liberdade nesse momento sobre o pregador. Meu Deus eterno, que o eu se cale, e que o Teu Espírito possa falar mais alto sobre cada coração contrito aqui nesta manhã, para que possamos compreender e vivenciar o Teu poder. É tudo que nós pedimos e desde já te agradecemos. Você vai se assentar e aplaudindo e glorificando essa presença maravilhosa do Espírito Santo de Deus. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Toma um lugar que é Teu. Aleluias. Aleluias. Jesus, Ele veio, Ele viveu entre os homens. Ele veio com uma promessa de redenção aos homens. Nós, quando não tínhamos tido ainda essa vivência com Ele, quando não tínhamos tido o verbo encarnado, ou a própria palavra encarnado entre nós, nós estávamos condenados à morte eterna. Só que Jesus, Ele desce com a promessa de redenção. O que é isso? Redimir alguém é pagar a dívida. É uma dívida impagável que eu não conseguiria pagar com as minhas forças, mas Ele veio e pagou o preço. A hora que Ele bradou na cruz, Ele disse: está consumado, ou seja, está pago. Ele veio me redimir, Ele veio te redimir. E para nós que estávamos condenados, somente esse feito de Jesus já era o motivo da gente louvar noite e dia. Era motivo da gente acordar já louvando, ao entardecer, ir nos deitar louvando, porque nós estávamos condenados, mas hoje nós temos vida.
Jesus, ele vem com essa promessa, ele começa a passar em meio aos povoados. Ele começa a pregar este evangelho. Ele vendo que já estava começando a ficar pesado, ele começa a fazer o que? Ele começa a pegar de 2 em 2 e começa a enviar. Continue pregando, eis que é chegado o reino de Deus. Ou seja, a redenção está aqui. Eu vim aqui para pagar a dívida. Ele começou a fazer essa obra salvífica. Ele em Jerusalém, certa feita, lhe foi dado o livro do profeta Isaías para ler. E ele começa a ler o profeta Isaías, dizendo que o Espírito estava sobre ele para salvar o que se havia perdido. Eu falando em minhas palavras agora, mas procure o texto lá. Quando ele lê esse texto e fala que aquele texto está falando sobre ele, ele se declara ali o Messias. As pessoas o abominaram. As pessoas olharam para ele e detestaram a presença dele ali. Chegaram a expulsar ele da sinagoga. Porque disseram, como é que pode esse homem pegar a Bíblia? Como é que pode ele pegar o livro do profeta Isaías, que fala sobre o Messias, sabe, um ser divino que nós esperamos há tanto tempo, e ele se autodeclarar, sou eu, esse livro está falando sobre mim. Detestaram a presença, porque eles conheciam Jesus desde a tenra infância. Por acaso esse não é filho de José e Maria? Nós bem conhecemos os seus pais. Não são os mais abastados de Jerusalém, porque para eles só tinha Deus quem tinha posses. Quem tinha muitos bens era abençoado por Deus. Eles tinham o favor de Deus. Só que Jesus é de família humilde. Jesus não tinha muitos bens, as pessoas bem conheciam a vivência dele, nascido numa aldeia, em Nazaré, não era o melhor dos lugares. Alguém olhou para ele e detestou. Jesus então foi obrigado a se retirar dali. Jesus, ele precisa continuar propagando o seu evangelho, então ele começa agora a buscar rumo às cidades circunvizinhas a Jerusalém. Ele sai, ele passa pelo Getsemane. Ele tinha rumo a Cafarnaum, que era uma sociedade esquecida. Cafarnaum, que quer dizer exatamente lugar de desordem, lugar de bagunça, onde, sabe, o povo estava miscigenado. Tudo que era de ruim se juntava ali. As pessoas renegadas pela sinagoga, as pessoas que, sabe, eram renegadas de outros povos, então estava todo mundo misturado ali. Não havia leis naquele lugar em Cafarnaum. Então Jesus fala, eu preciso ir até lá, eu preciso trazer redenção para eles também. E aí fica a palavra para mim e para você, ele não faz acepção de pessoas, a indiferença só existe em mim e em você. A gente quer colocar parâmetros, esse merece, aquele não merece. Jesus não, ele veio dar vida e salva, ele veio buscar e salvar o que se havia perdido, e se incluiu em você. Talvez os teus familiares não entendam assim, fala, para esse não tem mais jeito, para aquele não pode, desse jeito Deus vai agir, desse jeito Deus não vai agir. Quem somos nós para determinar alguma coisa? Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ele está de caminho a Cafarnaum, mas era necessário passar por Samaria. Ele então envia discípulos, vai à frente, pede, avisa que nós vamos passar. Os homens o rejeitaram em Samaria. Não quero esse Jesus aqui. Perceba, já é o segundo lugar que rejeita a vida. Jerusalém expulsou, Samaria não quis receber. Só que Jesus, ele não se atém. Porque de repente, se sou eu e você pregando o evangelho, está chegando o nosso evangelismo, e é difícil muitas vezes, você conseguir a abertura das pessoas. Às vezes as pessoas passam de largo. Às vezes, né, foi até cômico, né, o último evangelismo que tivemos, ver o pastor correndo atrás dos carros. Eu não consigo correr mais, né? Mas o pastor tendo que correr para entregar um panfleto. As pessoas não se dão nem o trabalho de parar mais para ouvir. Só que se fosse nós, talvez, nessa vivência, falar, pastor, vamos parar com o evangelismo, não está dando fruto nenhum. As pessoas não querem mais receber, as pessoas nos expulsam, até xingam, como aconteceu com o nosso irmão. Sabe, passam de largo. E aí você tem que ter aquela sobriedade, e falar, Deus te abençoe.
depois de um xingamento. Só que Jesus, diferente de mim e de você, Ele não desiste. A Bíblia vai revelar para mim e para você que eis que eu estou à porta e bato, se alguém abrir eu vou entrar. Ele não desiste. Não me receberam aqui em Samaria, eu vou continuar o caminho. E aqui chega até o texto que nós lemos. E aconteceu que indo ele de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em casa. Essa mulher recebe Jesus gratuitamente, sem nem perguntar. Por quê? Essa aldeia chamada Betânia, Betânia quer dizer, a tradução do nome Betânia, quer dizer cidade dos figos ou dos pobres. Era uma cidade que estava a cerca de 3 quilômetros de Jerusalém. Passagem, que antecedia a entrada em Samaria. Estava muito próximo, lugares muito próximos. Ou seja, os 2 lugares que Jesus tinha sido rejeitado, ele está passando agora por Betânia. E Betânia era conhecida por ser uma cidade acolhedora. Por isso era chamada de Betânia, cidade dos figos ou cidade dos pobres. Ou seja, uma cidade que estava acostumada com a obra assistencial, a obra social. Era caminho, estava próximo, ao caminho de Cafarnaum, de todas essas cidades. Então era uma cidade que geralmente quem passava ali tinha abrigo, tinha jazigo. Por isso se chamava Betânia, uma cidade acostumada ao acolhimento. E essa mulher, uma das fundadoras da aldeia, ela vai cumprir o papel que ela sempre fez. Ela quer acolher ou acomodar Jesus, porque a fama de Jesus já tinha se espalhado, também naqueles meados. E quando ela ouve falar, tanto ela quanto a sua irmã, que Jesus está de passagem ali, ela resolve acolher Jesus. Talvez como eu e você também. Mas acolhemos Jesus não, pelo que Ele é, pelo personagem, ou pelo que Ele veio representar na minha e na sua vida. Nós repreendemos porque é apenas uma celebridade. Jesus naqueles dias era isso, era para eles uma celebridade. Quem recebesse Jesus em casa, olha, você está podendo, você recebeu Jesus. Então ela buscou fazer a melhor recepção para Jesus. Isso não é errado. Ela buscou fazer uma sala ali para Jesus, talvez preparando alguns alimentos, melhor estadia. Não havia móveis naqueles tempos, eram almofadas no chão, e talvez ela trazendo uma almofadinha, mas Jesus quer mais uma, está bem aconchegante aqui. Só que numa dessas idas até Jesus, ela se incomoda, porque Maria está aos pés de Jesus, ela não consegue desviar o olhar de Jesus, e ela se incomoda. Jesus, o Senhor não se incomoda? A minha irmã está aos teus pés, e eu tendo todo esse trabalho para lhe acomodar, preparar toda essa recepção, o Senhor não se incomoda? Jesus resolve olhar para ela e dizer: Marta, você está tão atarefada, você está tão apegada ao trabalho do cotidiano, que você nem percebeu ainda que Maria escolheu a boa parte. Mensagem para mim e para você. Talvez nós temos vindo até esta casa, e dado a circunstância da nossa semana, do nosso mês, dos anos que se antecederam, nós esquecemos de levar para casa a boa parte. A gente fica tão pegado aos nossos afazeres, ao nosso cotidiano, aquilo que nos falta, a conta que tem que pagar amanhã. Às vezes num momento que mensagem como essa daqui, a pessoa está desligada, ela está ligada nos problemas. Ah, pastor, porque eu deixei fulano em casa. Olha, o senhor nem sabe como é que está a minha casa. Eu não sei mesmo, eu sei que eu estou diante da boa parte. E Jesus está falando para aquela mulher: você está tão atarefada, mas uma só coisa necessária. E Maria escolheu a boa parte, e não lhe será tirada. Maria, ela está atenta a cada palavra. Jesus, quando se encontra com essas mulheres, ele consegue compreender,
a estadia dessas mulheres. Ele consegue ver o bem tanto em Marta quanto em Maria, porque Marta era especialista em servir. Talvez nós temos vindo a uma casa como essa, a uma igreja como essa, e nós somos especialistas em servir, mas não em escolher a boa parte. Nós somos acolhedores, nós sabemos abraçar muito bem, nós sabemos conduzir, boa conversa, mas nós não escolhemos a boa parte. E Jesus, ele fala: ô Maria, ô Marta, tem que escolher a boa parte. Às vezes nós queremos ser Betânia para Deus, preparamos o melhor discurso, a melhor apresentação, os melhores slides, né? Só que Jesus está falando, além disso, existe uma boa parte que não lhe será tirada. Porque por obras, querido, o que eu quero dizer aqui? Por obras, muitos vão chegar naquele dia dizendo: Senhor, em teu nome eu fiz, em teu nome eu preguei, em teu nome eu cantei. E ele vai dizer: apartai-vos de mim, que eu nunca vos conheci. Porque escolher a boa parte, estar nos pés dele, é ter relacionamento com ele. Eu posso estar dentro dessa casa aqui sendo o melhor servidor, eu sou o melhor servo da casa, eu sirvo a todos, mas naquele grande dia eu chegar lá e ele fala: eu não te conheço, você nunca teve relacionamento comigo. Jesus resolve ficar mais um tempo naquela cidade. Na verdade, a cidade de Betânia foi a cidade que maior tempo Jesus passou. É tanto que ele se torna amigo dessas mulheres. Ele cria uma relação de amizade entre elas. E diz que Jesus amava-os. Tanto Marta quanto Maria e também o irmão delas, Lázaro. Jesus amava demais. Porque eu tenho certeza que depois dessa passagem de Jesus na casa delas, elas pensaram que só ia fazer uma sala para Jesus. Vou lá vou preparar a melhor recepção, quem sabe, né? A minha pousada, porque era isso, a casa dela era uma pousada. Quem sabe a minha pousada não vai ficar conhecida, porque Jesus passou por aqui. O problema é que talvez eu e você não se atentamos ainda quando nós convidamos Jesus para entrar na nossa casa. Não tem como sair igual. Alguma coisa muda. E por mais que você tente falar que não, eu não estou seguindo, mas alguma coisa já mudou dentro de você. Pedro tentou negar diante dos homens: eu não conheço esse homem, nunca o vi. Mas ali alguém percebeu: você fala como ele, a tua fala te denuncia. Talvez você tenha negado ainda essa semana: não, eu não estou indo na igreja, não, eu vou lá de vez em quando. Mas ele está dizendo: a tua fala te denuncia, o Espírito já está se movendo aí. Jesus passou na sua casa. Será que escolheremos a boa parte? Jesus, ele cria um vínculo de amizade com aquelas mulheres. Certa feita, Jesus precisou se retirar daquela cidade. Ele disse: eu tenho outras aldeias, eu tenho outros povoados para estar passando. Eu creio que vocês já estão bem encaminhados. Sabe, Maria, aquela que assistia aos pés de Jesus, todas aquelas palavras. Talvez ela agora, a palavra não vai relatar, mas nós podemos conjecturar aqui, porque é impossível você ouvir boas novas e ficar de boca calada. Aquela mulher tinha prazer em falar para quem chegava lá: eu conheci Jesus, ele veio aqui, ele falou comigo, eu aprendi com ele. É impossível quem ouviu boas novas ficar calado. Ela cria esse relacionamento, só que Jesus fala: eu preciso ir a outros povos. E ele se retira, ele vai a Cafarnaum, ele começa a pregar nas cidades circunvizinhas, ele vai até Nazaré, prega lá também. E um dia ele está nesse ímpeto de pregação, e olha só o que acontece. Abre a sua Bíblia em João, no seu capítulo 11. João capítulo 11, eu quero ler do 1 em diante. Jesus está pregando numa cidade, instruindo os discípulos, e de repente ele chega a notícia. Olha só: estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia,
aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento, lhe tinha enxugado os pés com os seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Jesus, como eu disse, ele criou uma relação de amizade e ele amava aquela gente. E pensa, agora trazendo para nós, o que acontece comigo e com você quando você sabe que alguém que você ama está doente? Pensa, você está na sua casa, ou está ali almoçando, ou fazendo qualquer outra coisa, e de repente chega a notícia: fulano se acidentou, está hospitalizado. Qual que é o nosso ímpeto? Sai correndo, né? Sabe, sai perdendo o chinelo pela casa e vamos, pega os documentos, pega o carro. Sofre até acidente no meio do trânsito, porque eu tenho que sair correndo. Eu preciso socorrer quem eu amo. É ou não é? Ou será que isso acontece comigo? A ansiedade nos toma. Pode acontecer com qualquer um, mas se acontecer com quem eu amo, eu saio correndo. Só que quando Jesus ouve a notícia que estava doente ou enfermo, quem ele amava, olha o que acontece no versículo 4. E Jesus, ouvindo isso, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava Marta e sua irmã e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. O desespero é passividade nossa, sabe? Sair correndo, tentando resolver as coisas, é passividade nossa. Jesus, ele não deixa de ser Deus, porque alguém que você ama está acamado agora. Ele te trouxe aqui até agora, ele te trouxe aqui essa manhã para dizer para você: eu ainda continuo sendo Deus, continuo no mesmo lugar, porque eu amo. Esta enfermidade não é para a morte, mas para que o Filho do Homem seja glorificado. Ele fala para mim e para você: fique na posição, pare de se desesperar, tentar resolver com a sua mão, com a sua força. Sou eu quem vou fazer alguma coisa. Ele não deixou, ele não se desesperou, ele ficou 2 dias ainda no mesmo lugar. E eu vou dizer para você, ele continua no mesmo lugar até hoje, assentado num trono de glória, e os seus ouvidos não estão agravados, nem o seu olhar fechado para não ouvir o seu clamor. No versículo 5, ou melhor, versículo 7. Depois de 2 dias, olha o que ele fez. Depois disso, disse aos seus discípulos: vamos outra vez à Judeia. Disseram-lhe os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e tornas para lá? Porque foi isso que tinha acontecido. Jesus de passagem, tentando pregar aquilo que eu falei. Betânia o recebeu bem, mas as outras cidades não. Tinham ele como charlatão, uma pessoa que falava até mesmo em nome de Belzebu. Ou seja, ele se autodeclara o Messias. Quem é ele? Nós bem o conhecemos. Filho de José e Maria, um carpinteiro. Ele está achando que é filho de Deus. Nesse ímpeto, os judeus, como ele está falando, aqueles que moravam na Judeia, tentaram apedrejá-lo. Só que Jesus chega agora para os discípulos e fala: não, eu preciso ir até lá. Os discípulos talvez olharam para ele: eu pensei que nós estávamos em fuga. O senhor quer voltar para lá? Não tem sentido, Jesus, a gente tem que ir para o outro lado, aqui o povo quer te matar. Olha o que Jesus vai responder. Aleluias. Versículo 9, Jesus respondeu: não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Ele está falando: eu não temo andar, porque eu sou a luz. Quem é luz não teme.
Talvez você tomou atitudes na sua vida que vai ter que obrigar, de repente, você voltar naquele lugar em que você foi humilhado, que você foi expulso, que você foi apedrejado. E talvez alguém venha tentar, incorrer nos teus medos, dizer, você vai voltar para lá. Jesus está falando, quem é luz não teme. Que poder tem as trevas contra a luz? Os discípulos, talvez como eu e você, ficaram olhando para ele e pensando, do que ele está falando? Por que ele quer voltar lá? E Jesus tenta explicar, aleluia, no versículo 11. Assim falou e depois disse-lhe, Lázaro, o nosso amigo dorme, mas vou despertá-lo de um sono. Essa fala de Jesus deixou eles mais contrariados ainda. Porque eles olharam e falaram, mas espera aí, ele vai correr todo esse risco, ele vai voltar à Judéia, com o risco até da morte iminente, para despertar uma pessoa? Tudo bem, ele é nosso amigo pessoal, passamos alguns dias ou meses hospedados na sua casa, mas isso é incoerente, Jesus, voltar para despertar alguém? Aleluias. No versículo 12, então indagaram Jesus, falando assim, disseram, pois os discípulos, Senhor, se dorme estará salvo. Não precisa se preocupar não, Jesus. Talvez pessoas tenham chegado para mim e para você, mediante algo que você tem entregue no altar, e fala assim, não precisa se preocupar não, ele está salvo, é assim mesmo. Um dos maiores ímpetos das pessoas dormirem hoje, ou das igrejas, eu estou falando um termo, num tento dimensional ou universal, é o sono da indolência. As pessoas não se condoem mais do pecado, as pessoas não veem mais o pecado como algo que realmente vai tirar elas do céu. Com as palavras mais prejudiciais nesses últimos dias, é o tem nada a ver e tem nada não. Muita gente vai para o inferno porque não tem nada a ver e não tem nada não. Jesus entende. Eu não sei que Jesus é esse que estão pregando, porque a Bíblia fala que ele vai pedir conta até das palavras frívolas. Então que Jesus é esse que não faz conta do não tem nada a ver, não tem nada não, ou ele entende? Os discípulos estavam sem entender ainda. Aí Jesus precisou falar mais claramente com eles. No versículo 14, e disse-lhe claramente, Lázaro está morto. Eu tenho certeza que neste momento, os sentimentos dos discípulos afloraram. Porque não há nada que toque mais o ser humano do que perder um ente querido, perder um amigo, perder alguém que ama. Agora eles compreendem, agora eu entendo Jesus querer voltar. Porque eles andando com Jesus, e nós já deveríamos ter entendido isso, que Jesus, ele jamais passa por alguém com indiferença. A Bíblia vai nos revelar um Jesus que se movia de íntima compaixão. Sabe o que é isso? Ele sentia a dor do próximo. Então esse ímpeto de Jesus voltar, talvez correndo até risco de vida, é porque ele se moveu de íntima compaixão. Aleluias. 15. E folgo por amor de vós, de que lá eu não estivesse, para que acrediteis, mas vamos ter com ele. Disse, pois, Tomé, chamado Dídimo, aos condiscípulos, vamos nós também para morrermos com ele. Porque é sempre assim, quando você tem um ímpeto de ouvir uma palavra, ou de ouvir Jesus. Enquanto os discípulos se comoveram com aquele momento de Jesus e entenderam que Jesus estava voltando para resgate ou para ressuscitar alguém, vai ter sempre alguém para duvidar da tua fé. E essa pessoa, infelizmente, ela nunca está sozinha, porque você vai ver aqui, ele tinha já condiscípulos. Pessoas que estavam ali, mas não seguiam a Jesus, seguiam ele, na incredulidade dele. Tomé era um incrédulo.
Então ele, com sarcasmo, ele chama os seus condiscípulos: vamos com ele para morrermos também. Quem anda com Jesus não morre. Quem está com a companhia de Jesus não precisa temer aquele que pode matar a carne. Isso é uma realidade para mim e para a sua vida. Talvez você não entenda aqueles que se levantam para duvidar da tua fé, mas Jesus está falando, está tudo sob controle. Venha comigo, eu sou a vida. Aleluia. Versículo 17, chegando pois Jesus, achou já, havia 4 dias que estava na sepultura. Ora, Betânia distava de Jerusalém quase 15 estádios, ou seja, 3 quilômetros de distância. Não era uma distância tão longa, mas Jesus precisava chegar na hora certa, e a hora certa era essa. 4 dias já morto, sabe, já enterrado, 4 dias, enterrado. Para muitos, ou talvez para mim e para você, não tem mais jeito. Jesus, o Senhor chegou atrasado. Eu fiz essa oração, era para o mês passado. O Senhor veio me visitar hoje, o Senhor veio na minha casa hoje. Talvez um ímpeto das nossas orações tenha sido essa: Senhor, eu tenho orado há tanto tempo. O Senhor veio querer tomar conhecimento quando, sabe, o meu ente querido já se perdeu. Não, Ele chega na hora e no momento certo. Era a hora certa. Aleluias. Quando Jesus chega, Jesus percebe, no versículo 19, muitos dos judeus tinham ido consolar Marta e Maria acerca do seu irmão. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro, e Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Com a vivência com Jesus na casa dela, ela começou a perceber o poder que Jesus tinha. E ela realmente faz uma indagação plausível ao Senhor. Senhor, eu sei que se eu estivesse aqui, ele não teria morrido. Mas agora ele já morreu. Talvez para mim e para você acabou, Jesus. O Senhor já veio até aqui, mas olha, muito obrigado, valeu a visita, né? O Senhor pode prestar as suas condolências, mas para mim já deu. Morreu, não interessa mais a sua vinda aqui. Só que Jesus vai revelar para ela uma coisa que serve para mim e para você. Olha lá, e ela começa a comentar ainda no versículo 22, mas também agora eu sei que quanto pedires a Deus, Deus te concederá. E disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Sabe, aquilo que você está buscando, talvez você já tenha perdido as esperanças. Jesus trouxe até aqui essa manhã para dizer: vai ressuscitar. Disse seu irmão há de ressuscitar. E disse-lhe Maria: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Talvez a nossa fé tenha sido tão pequena. O Senhor veio me falar de ressurreição, eu sei que Ele vai ressuscitar naquele grande dia. Agora não tem mais jeito. Talvez seja um ímpeto meu e da sua vida sobre essa situação que eu estou vivendo. Não tem mais jeito, pastor. Foge, sabe, da dimensão física. É nessa hora que Deus é especialista. Ele é especialista em causas impossíveis. O que é impossível ao homem é possível para Deus ainda. E Ele vai falar com Marta: ó, o seguinte, aleluias, versículo 25, disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Não importa a situação em que pé está, né, essa sua petição a Deus, ou essa pessoa que você busca, Ele está dizendo: se você crê, ainda que esteja morto, viverá. Ele transcende até mesmo a morte. Ele pergunta então para Maria, versículo 26, e todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isso? A pergunta fica para mim e para você: será que nós cremos a este ponto em Deus? Será que nós entendemos o Deus que nós servimos? Será que nós cremos sobre que olhar nós estamos neste momento? Esta é chamada uma casa de oração.
É uma casa de busca. Você veio buscar a face dele. Será que nós entendemos a dimensão e a grandeza dele? Ele está falando, será que você pode crer? Nunca morreremos. No versículo 27 ela vai dizer: sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. E dito isto, partiu e chamou em segredo Maria, sua irmã, dizendo: o mestre está aqui e chama-te. Eu mostrei aqui duas classes que pode haver dentro de uma congregação como essa: aquela que serve com excelência e aquela que está aos pés de Jesus. Ninguém entende essa estadia de Maria aos pés de Jesus. Maria era a mais carente, a mais necessitada de todos ali. Porque certa feita foi feito um jantar. E ela pegou todas as suas economias, as suas reservas, compra um perfume muito caro. E ela vai até Jesus, ela se prostra. Ela quebra aos pés de Jesus, ela começa a secar com os cabelos e chorar. Pensa as lágrimas. Sabe o que era aquilo? Ela entendendo que o perdão que ela estava recebendo ali. Enquanto tem muita gente aqui preocupada em só servir. Tem gente que tem vindo aqui buscar redenção, perdão para os pecados, perdão até mesmo pelos julgamentos à sua volta. Talvez alguém não te enxergue como alguém digno de estar no altar, mas Jesus está falando: você escolheu a boa parte e não lhe será tirada. Todos que vêm a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Porque o maior ímpeto de uma igreja não é servir com excelência, é buscar com excelência, é estar aos pés de Jesus, entendendo: eu preciso de perdão todos os dias. É bonito, sabe, adornar uma casa como essa e ficar aqui fazendo os melhores programas. Programa para isso, para aquilo, tem que ser assim, tem que ser assado, regras. E aos pés de Jesus ninguém chega. O alerta que ele dá a Marta é dizer: você está tão atarefada com isso, e o mais importante, você tem deixado de lado. Porque muitos vão chegar naquele dia dizendo: eu fiz, você viu o que eu fiz? Eu vi, mas eu não tenho relacionamento com você. Nenhum momento você se prostrou para me pedir perdão por aquele que você poderia ter ajudado e não ajudou. Ela chama Marta. Agora Marta vai em segredo e chama esta Maria. A Maria chega para ele, olha só, aleluias. Versículo 29. Ela, ouvindo isso, levantou-se logo e foi ter com ele. Ainda Jesus não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Maria o encontrara. Vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa e a consolavam, que Maria apressadamente se levantara e saíra, seguiram-na, dizendo: vai ao sepulcro para chorar. Tendo, pois, Maria chegado onde Jesus estava, vendo-o, lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Percebam, novamente ela se lança aos pés de Jesus. Quem recebeu misericórdia uma vez, nunca mais sai dos pés de Jesus. E ela chega com propriedade dizendo: Jesus, eu sei que se eu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas com essa indagação, ela também traz uma incerteza dentro dela. A mesma da sua irmã Marta. Acabou para nós. O Senhor veio, mas o Senhor chegou tarde. Muitas das nossas orações têm sido acompanhadas assim. A nossa alma tem entendido assim: Jesus está tardando em me responder. Jesus está demorando para fazer. Não, Ele vai chegar na hora certa. Aleluias. Jesus, pois, quando a viu chorar, também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se, e disse: onde o puseste? Disseram-lhe: Senhor, vem e vê.
Jesus chorou. Eu disse que nós servimos a um Jesus que não é indiferente à nossa caminhada terrena. É tanto que Ele veio a esta terra, se despiu de toda a sua glória, se fez homem, morrendo, se fazendo maldito por morrer numa cruz. Todos que foram pregados no madeiro se tornaram malditos. Ele foi fiel até a morte de cruz. Era a morte que era para mim e para você. E por que Ele fez tudo isso? Para saber o ímpeto da minha e da sua vida. É por isso que Ele nos entende. Quando Ele vê toda aquela multidão chorando, quando Ele vê toda, a comoção daquela cidade, Ele chora. Ele também sentiu, Ele se moveu, o espírito dele se perturbou, se moveu. Tendo, pois, chegado onde Jesus estava, ou melhor, é o 32, 36, Disseram, pois, os judeus, vede como o amava. 37, e alguns deles disseram, não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer também com que este não morresse? Jesus, pois, movendo-se outra vez muito em si mesmo, foi ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. Existem debilidades na nossa vida, existem momentos na nossa vida que verdadeiramente, se nós tivéssemos como, nós apagaríamos da nossa existência. Aqueles momentos de vergonha, se eu pudesse, eu apagaria da minha história. Porque uma vez que você praticou, ou que você publicou, não tem como mais voltar atrás. Fica meio que um rótulo na sua vida. Você pode até melhorar, você pode mudar os seus caminhos, mas sobre a sua vida sempre fica aquele rótulo. Você está na igreja, está se escondendo na igreja agora, mas eu sei quem você era. Você fez isso, isso, isso e aquilo. Você não é digno de estar lá. É ou não é? Será que é só comigo? As pessoas rotulam e elas vão sempre te olhar ou te medir pelo rótulo. E realmente, e sempre é a parte negativa. É onde você fracassou. É onde você não teve forças para ir adiante. É onde a sua debilidade tomou de conta e você largou de mão. É assim. Aí você conhece a expressão, vamos colocar uma pedra em cima disso? O que quer dizer a expressão? Vamos esquecer isso, não lembra mais não. Porque é algo que me faz vergonha. Eu tenho vergonha do meu passado. Eu tenho vergonha das minhas debilidades. Eu tenho vergonha daquilo que eu não pude fazer. Eu tenho vergonha frente à minha família, frente à minha casa, frente aos meus amigos. Foi um dia de fracasso e eu quero esquecer isso. Vamos colocar uma pedra em cima disso. É ou não é? Tem coisas que nós queremos de verdade enterrar na nossa vida. Não quero lembrar. E este era o momento. Aquelas mulheres estavam querendo enterrar uma dor. O irmão querido Lázaro está enterrado ali. Jesus não tem mais jeito, já faz 4 dias, Jesus. Eu não sei quanto tempo você tem escondido as suas vergonhas. Eu não sei quanto tempo você tem escondido os seus fracassos do seu cônjuge, dos seus familiares. O que eu sei é que Jesus está presente aqui e Ele está dizendo, se você crê, ainda que esteja morto, viverá. Eu não vim aqui para te julgar pelos teus fracassos, eu vim aqui para te ressuscitar. Eu vim para dar vida e vida em abundância. Quando Jesus chega ali, aleluias, olha o que ele fala no versículo, aleluias, 39, disse Jesus, tirai a pedra. Sabe, aquilo que eu tentei esquecer, aquilo que eu tentei esconder na minha vida o tempo todo, o meu fracasso, não,
Jesus, ele te trouxe até aqui nessa manhã para falar para mim e para você: tira a pedra. Está na hora de desenterrar isso aí. Está na hora de você voltar lá onde você caiu. Tira a pedra. Aí nessa hora o ser humano vai falar mais alto, né? Nós não queremos ser envergonhados no momento, e mais em público. Estava toda a cidade ali. Olha o que Marta vai responder. Aleluia. Marta, irmã do defunto, disse: Jesus já cheira mal, porque já é de 4 dias. Eu não sei o que você praticou, talvez cheire mal. É por isso que as pessoas não conseguem esquecer. É por isso que as pessoas ainda continuam te rotulando. Eu não sei quanto tempo vem sendo escondido isso. Só que, aleluias, Jesus está te mandando tirar esta pedra. Não importa que cheira mal, não importa quanto tempo está lá, tira a pedra. Versículo 41, tiraram pois a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste. Se nós tivéssemos ciência, ou se nós observássemos mais a vivência de Cristo, porque o que ele fez ali, você acha que tinha necessidade dele publicar isso? Ele está falando: eu fiz isso, eu sei que o Senhor sempre ouve, mas eu fiz isso por causa da multidão. Ele fez isso por causa de mim e de você. Nós temos que entender que tudo que nós precisamos Ele ouve. Talvez o que falta para que, seja ressuscitada a nossa vida, a nossa busca, para que nós tenhamos realmente, o alcançar dessa bênção, dessa misericórdia que nós temos buscado, porque é por isso que nós vivemos, pela misericórdia de Deus, não é porque merecemos, é por misericórdia. Talvez o que falta é nós direcionarmos para quem interessa: Deus. Jesus, nesse momento que tiraram a pedra, Ele não fez nenhum milagre mirabolante, Ele não fez nenhuma mágica mirabolante, abracadabra. Não, Ele apenas levantou os olhos e falou com Deus. Olha o poder que eu e você temos. Levantar os nossos olhos e falar com Ele em momentos difíceis. Não é sair correndo não. Mas está passando mal, deixa eu tentar resolver. Dobre os joelhos antes. Fale com Deus. Ele está te ouvindo. Quando Jesus ele faz isso para que a multidão perceba, olha o que ele vai fazer na sequência, versículo 43, e tendo dito isso, clamou com grande voz: Lázaro, sai para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixa, e o seu rosto envolto num lenço. E disse-lhe Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Se nós direcionarmos, de um jeito certo a nossa oração, se nós buscarmos Deus de uma forma certa, crendo que Ele existe, é isso que vai acontecer na minha e na sua vida. Aquilo que era perda, aquilo que era um defunto, aquilo que nós tínhamos vergonha, aquilo que nós queríamos esquecer, enterrar, deixa lá, já está cheirando mal, as pessoas estão falando. Ei, Ele está falando: se você falar comigo, vai viver ainda hoje. Não importa o estado que esteja, ele estava todo ligado. Eu não sei de que forma você enterrou isso na tua vida. Pastor, não tinha mais jeito, eu tentei de todas as formas, mas parecia que estava amarrado. Ele vai desatar hoje. E como é que eu faço isso, pastor? É só falar com Deus? É somente direcionar a minha oração a Deus? Não. Lá em Hebreus 6, no versículo 11... no capítulo 11, versículo 6 diz: todo aquele que se aproxima de Deus tem que crer que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. A primeira coisa para eu direcionar a minha fala a Deus é crer que Ele existe. Você tem certeza? Você crê que Ele existe? Porque o tempo todo Jesus está tentando falar para a multidão: creia, se creres verás a glória. Somente quem crê que Ele existe vai alcançar.
Você tem que crer que Ele primeiramente existe e que é galardoador. O que é isso? Ele é presenteador. Sabe o que é isso? Ele dá além do que você possa pedir ou imaginar. Se você crê que Ele existe, pode ter certeza, Ele vai te dar, sabe, aquilo que eu falei, ministrei na oferta, medida boa, sacudida, recalcada e transbordante. Eu nem esperava receber isso, mas veio a mais, porque Deus é especialista em ser galardoador daqueles que acreditam que Ele vive. E Ele vai dizer de uma forma, né? Ele é galardoador daqueles que o buscam. Ou seja, não é uma procura. Procurar eu procuro de qualquer jeito, eu dou uma olhada por cima, não está aqui. Mas uma busca não, uma busca eu tenho que levantar, eu tenho que realmente me inteirar da vida de Deus. É aqueles que o buscam. É aqueles que estão realmente como Maria estava, e foi isso que Jesus falou para ela: não lhe será tirada essa boa parte. Ela está aos pés, ela está buscando conhecer, ela está buscando saber do conhecimento, sabe, da vivência de Jesus. Ela se inteirou do poder de Jesus. Como é que eu posso crer que Ele existe? Se eu me inteirar dEle, se eu buscar de verdade Ele. E aí fica para trás o só servir. Marta só queria servir, ela sabia servir bem, mas buscar não. Talvez igrejas tenham definhado por aí, porque não sabem mais buscar, só sabem servir. São acolhedoras, abraçam o tempo todo, né? Tem sempre uma palavra, mas não buscam, não conhece, não tem certeza de que Ele existe. Eu quero convidar os levitas para estar aqui ao altar. Eu vou ler mais um texto e nós vamos estar nos direcionando para o final. João capítulo 14. Porque muitas pessoas querem justificar o servir a Deus. Sabe? Adornar uma casa, desferir ali um programa de andamento, não, tem que ser assim. Eu acredito, tem que ter ordem, a Bíblia fala, tem que ter a ordem do culto. Mas não basta. E as pessoas querem justificar o seguinte: não, mas isso é o meu amor, eu estou demonstrando o meu amor por Deus. Eu faço isso com amor, porque aí está manifesto o meu amor por Deus. João capítulo 14, versículo 21 diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai, eu o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não o Iscariotes: Senhor, onde vem que te has de manifestar a nós e não ao mundo? Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viveremos para ele, e faremos morada nele. Olha só, muitas vezes o servir não é amar, muitas vezes o servir é até por obrigação. Se eu não for, alguém vai falar. Ele está falando: uma única coisa só é necessária, que esteja aos meus pés. Para encerrar, vamos em Mateus capítulo 5. Ou melhor, vamos encerrar aqui.